Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Oramos todos os dias, às 21 horas, sob a égide do Anjo Ismael. E hoje, com muita alegria, voltando, trouxemos uma página de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, Zelo Próprio. Então, vou ler um pedacinho e depois o final. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra. Receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências. Mãe semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Então, a gente novamente, estamos falando do esforço próprio, aquele esforço diário que tem que ser de todo dia, para não deixarmos, nos cristalizarmos. Então, em nossas orações, rogando a Jesus para que cumpramos todos os nossos propósitos e que o bem se consolide. Por quê? Nós, às vezes, falamos, mas precisamos fazer, ter responsabilidade. E isso é muito importante, porque no dia a dia existe muitas distrações do mundo. E nós não devemos nos deixar levar por elas. Nós temos um propósito na vida. Nós temos que seguir os exemplos de Jesus. Nós sabemos disso, mas não adianta só saber. A gente tem que fazer. Tem que orar. Tem que rogar a Deus força, coragem. Tem que ter equilíbrio, porque no dia a dia existem muitas armadilhas. Então, se não tivermos equilíbrio, a gente vai acabar se distraindo. E nessa distração podem vir muitos sentimentos ruins. Então é isso. Vamos consolidar tudo o que nós aprendemos na doutrina espírita e também nos livros que esses amados nos doaram, Emmanuel, André Luiz e tantos outros. Nós precisamos estudar para que fiquemos mais fortes, para que fiquemos sempre alertas para as armadilhas, porque estamos passando realmente por períodos difíceis
e não podemos nos deixar levar por essas tantas tristezas que estão no mundo, e sim orar. Orar, ter fé, saber que o Cristo está conosco, que ninguém está sozinho, e ter bons pensamentos, ter alegria, cantar, abraçar, sorrir, porque a vida é o melhor, é o maior dom que Deus nos deu. Então, devemos sermos otimistas para com tudo que nos acontece. Nada de queixas. Vamos só agradecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito importante o zelo próprio, esse texto que a nossa querida irmã Verinha trouxe. A gente está aqui muito feliz com o retorno dela, né? Mas é importante a gente ter uma qualidade dos nossos pensamentos, porque o pensamento, ele cria, né? E a gente tem que ter uma noção, a gente aprende isso estudando, ouvindo as palestras, né? E não só da doutrina espírita também, mas de outras, de cientistas, de pesquisadores, todos que estão na lida do bem, né? Mas é aquilo, você tendo um bom pensamento, um bom sentimento e atitudes boas, todas convergindo para uma direção, um foco, existe aí uma força, né? Uma limpeza em todo o nosso pensamento, nossas mentes. As nossas mentes pensando bem, fazendo bem, ela alimenta saudavelmente o corpo inteiro. Então, você não tem doenças, porque a doença psíquica ou do organismo físico começa toda na mente, nos nossos pensamentos, nas nossas dores incuráveis, né? Tem pessoas que acham que existem dores incuráveis. Não, tudo passa. E a gente tem que se fortalecer com Cristo, com Jesus, porque tudo que ele nos passou e passa, né, através dos seus benfeitores espirituais, é para que nós nos mantenhamos em alta frequência, em alta vibração, pensamentos positivos, encarando o sofrimento como uma lição necessária, mas que a gente vai vencer, vai passar por ela com bom ânimo, boa vontade. Não é fácil, mas a gente aprende que se fizer assim, a gente vai ser vitorioso. Então, nós queremos ser vitoriosos, né? Então, a gente vai lidar com todas essas situações de uma forma melhor. E aproveitar também que os nossos mentores, como a gente conversou aqui outro dia, se a gente está assim, um pouco negativo, né? Não ouve os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, a gente tem amigos que nos trazem, né, o recado. Vamos ouvir, vamos atender, vamos elevar a vibração, vamos orar, vamos meditar, vamos sair na natureza, trocar energia com a natureza, que é uma energia pura e maravilhosa. Então é isso, vamos sempre estar em alta, trocando pensamento negativo por positivo, trocando as coisas que a gente assiste ruins por coisas boas, escolhendo bons livros, e é assim, a mensagem do momento é essa, manter a vibração alta, porque o mundo parece que algumas vezes, né, nos puxam para baixo, para que tenhamos pensamentos negativos, mas não vamos deixar. Vamos sempre manter alta, zelo próprio, vamos nos cuidar, né? Sejam todos muito bem-vindos à Corrente de Orações. Boa noite. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sempre com muita alegria nos encontramos aqui, sempre aí já alimentados desde o início pela Verinha, pela Jane, com essas mensagens escolhidas, parece que a dedo, e cai como uma luva nas minhas necessidades e creio que nas necessidades de muitos de nós. Nós estávamos aqui antes recordando os dizeres de Paulo a Timóteo. Eu gosto muito das cartas de Timóteo, escritas pelo apóstolo Paulo, porque Timóteo, quando ele se tornou cristão, ele tinha 16 anos. Ele e sua mãe, lá na localidade de Listra, lá perto de onde hoje é a Turquia,
E Paulo parece que, sabendo aquela necessidade daquele jovem, ele parece que deu uma dedicação especial nas 2 cartas que ele escreve a Timóteo, com dizeres maravilhosos, e que Emmanuel recorda muito bem para nós em textos como um dos textos tem o título de Alma Desperta, outro de Ânimo Forte. Então, com isso que estamos falando aqui, do zelo próprio, nós nos reportamos, então, a Timóteo pela sua juventude, pela sua fragilidade, ainda como aquele que precisa ser lembrado, precisa de uma atenção especial, e nos relacionamos muitas vezes com essas necessidades também, de que precisamos e gostamos de relembrar, porque para nos manter o zelo próprio é indispensável muito esforço de vontade para que a gente não se perca nas sombras de impulsos primitivistas que nos acompanharam antes de nós estarmos hoje onde estamos. E Paulo, aliás, Emmanuel, nessa interpretação de uma das mensagens a Timóteo por Paulo, ele nos lembra que nós temos que reacender a própria luz. Então, é preciso vontade, é preciso, todos nós temos uma luz interna, essa que foi falada aqui, daquela força interna, daquele compromisso de cuidar de si, cuidar dos seus, cuidar do próximo. Isso é reacender, isso é luz, e nós precisamos reacender a nossa própria luz, porque nós temos essa luz, então é preciso apenas reacendê-la, e para isso é preciso muita força de vontade. E fechando aqui essa nossa abertura, Paulo, na 2ª carta a Timóteo, ele diz bem assim: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Por isso, vamos repetir, te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Carinho de Paulo aí para Timóteo, buscando puxar o melhor de Timóteo e traduzindo aqui para nós, porque tudo que a gente lê aqui é primeiro para nós, principalmente nós que estamos aqui, né, aprendizes, a gente também deve despertar esse dom de Deus que existe em nós, para que possamos nos colocar numa posição mais positiva em relação às atividades que nos candidatamos nessa frente, nessa força-tarefa de irradiarmos paz, harmonia e as bênçãos de Jesus pela terra. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos aqui agradecer, dar um beijo, um abraço aqui nas nossas irmãs, a Marili do Paraná, a Maria Lourença do Rio Grande do Sul, Emiri Pires, que está aqui com a gente de vez em quando, a Maria Margarida lá de Santa Catarina, a Maria Carmina do Ceará, e a Maria Carmina faz aniversário hoje, que Deus te abençoe, minha querida, que tenha muita luz, muita paz, muita saúde, viu? Hoje a nossa primeira prece é da nossa querida operária da paz, Maria Margarida. Então, com essa alegria, vamos acalmar os nossos corações e irradiar o melhor de nós para todos os que nos acompanham, para todos os nomes que estão escritos na corrente de orações e para o nosso orbe terrestre, porque as nossas orações são potencializadas, a força dela é aumentada por Ismael, nosso mentor, e toda a sua equipe. Então, vamos nos unir, entrelaçar os corações e orar juntos. Ah, Maria, eis-nos, Senhora, a pobre caravana em fervorosas súplicas reunida, implorando a piedade, a paz e a vida de vossa caridade soberana.
Fortalecei-nos a alma dolorida na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouvi dos céus, ditosos e infinitos, nossas sinceras preces ao Senhor. Que a vossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade, neste banquete místico do amor. Pelo Espírito Bittencourt Sampaio, Francisco Cândido Xavier, do livro À Luz da Oração, pela editora O Clarim. Nesses momentos de orações, vamos silenciar os nossos corações, aquietar as nossas mentes para orarmos juntos. Jesus, Mestre amado e tão querido, acalma os nossos corações, acalma as nossas almas. Vem trazer o bálsamo do teu puro amor por nós, para aliviar-nos as preocupações. Traz-nos, Senhor, o perfume dos teus pensamentos e o hálito consolador das tuas palavras. Só assim, Mestre amado, conseguiremos sair das nuvens carregadas que insiste em trovejar sobre nossas cabeças, acelerando nossos frágeis corações. Tende piedade, Senhor, pois contigo nos fortalecemos, vislumbrando um céu estrelado e a lua brilhante. Chega-nos a paz dentro dos nossos corações. Vai aliviando os temores e aumentando a nossa fé. Bendito sois vós, que atende às nossas súplicas sinceras. Ó Pai, gratidão. Gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Oração pela paz. Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onipotente e onipresente em nossas vidas, te rogamos, ó Pai, para a paz mundial, a paz que começa em nossos corações, que faça acender dentro de nós a lâmpada divina do teu amor, da sua compaixão. Somos missionários de Jesus na luta gloriosa pela paz. Que a paz seja a nossa bandeira, a nossa direção, o caminho a trilhar. O caminho da luz é a paz. Mestre dos mestres, oriente nossos governantes em direção da paz. Arrebenta as algemas do equívoco e que eles possam trilhar pelo caminho da luz. Mestre dos mestres, dê a paz necessária
para um irmão aflito, para um pai de família desempregado. Porque com a paz, Senhor, conseguiremos ser direcionados para a luz. Eleva teu coração a Deus e espera nele o caminho, a verdade e a vida. Que a paz do Senhor esteja convosco. Graças a Deus. Lugar do socorro. Estará você sofrendo desencantos, varando enormes dificuldades, suportando empeços com os quais você não contava? O trabalho em suas mãos muitas vezes se lhe afigura como um fardo difícil de carregar? Falham recursos previstos? Contratempos se seguem uns aos outros, tribulações de entes amados lhe martelam a resistência, a enfermidade veio ao seu encontro. Entretanto, prossiga, agindo e cooperando em favor dos outros. Não interrompa os teus passos no serviço do bem, porque justamente na execução dos seus próprios encargos é que os mensageiros de Deus encontrarão os meios de trazerem a você o socorro preciso. André Luiz, psicografia de Chico Xavier, livro Aulas da Vida. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como
Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e rebelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Gratidão, Senhor, por todas essas vibrações que faz bater mais forte nossos corações. Acalma, Senhor, a todos que estão preocupados, que estão aflitos. Nos oriente, Senhor, pelos caminhos da fé e da esperança. Que tenhamos sempre confiança no Senhor, servindo com alegria no coração, com um sorriso nos lábios e orando a Jesus por todos os nossos irmãos. Continuemos com essas vibrações de amor, de luz, pela noite e pelo dia seguinte, e vamos sempre nos esforçar para sermos melhores. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que lindo, né? Tão bom, essa energia nos traz tanta paz. E o perdão faz parte do zelo próprio, né? Quem perdoa fica leve, fica bem, fica em paz, né? Boa noite a todos. Quero dar mais um abraço a Maria Carmina, nossa querida aniversariante de hoje. E fiquemos com essa energia maravilhosa essa noite. E amanhã o dia todo estaremos aqui 21 horas orando novamente, com muita fé e muito amor no coração. Boa noite. E que essa luz que nos ronda a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados nesse instante, que reflete o amor do Pai maior através de benfeitores incansáveis do bem, possam continuar conosco, favorecendo em nós essa continuidade do trabalho no bem, com os nossos familiares, os nossos amigos e tudo que acreditamos. Que Deus nos ampare e continue conosco. Muita gratidão e uma boa noite para todos. Boa noite.